Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, principalmente após essa saída do Mundial de Clubes, o mercado da bola do Palmeiras muito agitado. Richard Rios, muito especulado no mercado europeu, Ramon Sousa, próximo de ser anunciado, muito provavelmente já está a caminho do Brasil. Além disso, mais algumas informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Emanuel Araújo, olha a estileira do Emanuel Araújo, meu amigo. Meteu uma gola alta aqui, diferenciadíssimo. Um beijo pra você, meu velho, bom trabalho. Atualize o noticiário do Palmeiras, que já tá aqui no Brasil. O torcedor quer saber em relação aos atletas que se destacaram, podem ser vendidos, alguma novidade? Boa tarde. Fala, Vini. Boa tarde pra você que tá ligado no Taon. É o frio, rapaz. O frio deixa a gente elegante, faz com que a gente se preocupe com a garganta, né, Vini? Essa ferramenta de trabalho tão importante nossa. Pois é. Como você disse, o Palmeiras já chegou, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, foi embora pela pista mesmo, o ônibus só passou por aqui, ó, na academia de futebol do Palmeiras, não teve contato com a imprensa, não teve contato com o torcedor, e na quarta-feira o time volta a treinar aqui. E volta a treinar já fazendo um balanço do que foi essa Copa do Mundo de Clubes. E eu vou começar com o balanço financeiro, isso porque foi muito importante a participação no valor bruto. A participação valeu ao Palmeiras 216 milhões de reais, isso sem as tarifas das regras financeiras dos Estados Unidos. Portanto, o Palmeiras deve aí abocanhar uns 3 dígitos muito legais para a conta, mas essa conta ainda deve crescer, exatamente por isso que você falou, das procuras dos jogadores que se destacaram nesse Mundial, e desde o primeiro jogo o Richard Rios foi um deles, e aliás foi o principal deles. Já no primeiro jogo o Porto quis abrir conversações com o Palmeiras para contratar o jogador. O Palmeiras falou que não negociaria, não entraria em nenhuma negociação durante a competição, mas a gente sabe também de outros clubes europeus que estão monitorando, Atlético de Madrid, Internacional de Milão, e hoje veio a notícia da Gazeta dello Sport que a Roma também vai entrar nesse páreo. Vale lembrar que a multa dele hoje, do Richard Rios, está estipulada em 100 milhões de euros. É óbvio que essa é uma multa de segurança para o Palmeiras, para poder barganhar, e de fato o Palmeiras acredita que vai retirar dessa multa aí uns 30 milhões de euros, mais ou menos 190 milhões de reais, ou seja, quase o mesmo valor da premiação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes pelo Richard Rios, caso essa negociação se efetive. Vai lembrar também que o Palmeiras tem 70% dos direitos dele, e o Richard Rios até se pronunciou na zona mista logo depois da eliminação contra o Chelsea. Ele falou: olha só, o que vocês estão falando só fica na base da especulação e nada ainda veio à minha mesa, ninguém veio falar comigo, ninguém do meu staff sabe de nada oficial, portanto é ainda na base da especulação, mas fato é que o Palmeiras vai abrir mão com facilidade desse jogador pela grana envolvida nessa negociação. E se o Palmeiras ganha do lado financeiro, perde do lado esportivo, e para isso o Abel vai contar com um dos destaques na Copa do Mundo de Clubes, o Alan, jogador que estreou nesse ano, fazendo gol decisivo contra o Mirassol, próximo adversário do Palmeiras no dia 16. E o Alan pode ser esse jogador que faz todas as funções, e ele pode ser um substituto. Mas a gente não tem bola mágica, como disse o Abel Ferreira, e a gente vai ficar de olho também, porque a gente vai botar a nossa cabeça para funcionar e não uma bola mágica. Valeu, Vini! Essas foram as informações do Palmeiras dessa segunda-feira. Valeu, Emanuel Araújo, meu parceiro. Se o Rios for vendido, o Palmeiras faz um lucro absurdo, né? Porque comprou por 6, 7 milhões de reais do Guarani, pode vender por 30 milhões de euros, mas se entrar essa grana vai ter que buscar alguém no mercado. Sobre uma contratação do Palmeiras, hein? O Palmeiras que volta com alguns problemas. Ele perdeu o Estevão, que agora já vai direto para o Chelsea, e o Paulinho, que vai passar por uma cirurgia. Então o setor ofensivo ficou desfalcado. Ramon Sousa é um alvo e o Palmeiras está encaminhando esse acordo com o atacante. É notícia trazida pelo Danilo Lavieri no UOL Sport, que diz o seguinte, que o Palmeiras deve formalizar nessa semana a contratação do atacante paraguaio Ramon Sousa, que está no Nottingham Forest. Não tem nada assinado, mas o tom é de otimismo, ou seja, está caminhando bem. O acordo já está sendo trabalhado há algumas semanas, mas ainda não bateram o martelo, né? Enquanto o Palmeiras estava lá na Copa do Mundo de Clubes. Então, com a eliminação concretizada, as coisas devem andar. Sousa é um jogador de 25 anos que defende a seleção do Paraguai e não teve uma temporada aí de tanto destaque na Premier League. PVC, essa necessidade aumenta, né, por conta da cirurgia do Paulinho. Já se sabia da saída do Estevão, mas teve esse elemento a mais do Paulinho.
Esse jogador é interessante, é importante para o Palmeiras nesse momento? Tem que contratar? Eu acho que precisa contratar porque vai perder 2 jogadores. Os dois mais importantes jogadores do elenco. O mais habilidoso, o Estevão, e o mais decisivo, o Paulinho. Então, por isso, vai atrás do Ramon Sosa, que eu juro, assim, ele foi muito, muito festejado no Nottingham Forest. É um jogador considerado importantíssimo para a seleção do Paraguai. Eu não vi jogar bem no Tajeres quando jogou no ano passado a Copa Libertadores. Mas é um jogador de talento, um jogador jovem, um jogador que tem seleção paraguaia. Acho que precisa chegar alguém. É caro, não é barato o contrato do Ramon Sosa. Vamos ver se vai ser efetivada. A informação dentro do Palmeiras é que está em negociação. O Palmeiras não admite que já fechou o negócio, mas está encaminhado, deve chegar ainda nessa semana, deve ter a confirmação oficial. 11 milhões de euros é o preço, né? 70 milhões de reais estão realmente... Caro. Oi, PVC. É caro. É caro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Palmeiras chega com uma grana gorda também da premiação do Mundial, né? Então isso não é o maior problema nesse momento. Mas, claro, tudo tem que ser pensado quando você gasta uma bagatela dessas. Será que vale a pena, Igor? Olha, acho engraçado, né? Como é que os 3 dos 4, dos brasileiros, né, que caíram, agora estão nesse momento do Mundial, cara, do Mundial, estão nesse momento de reconstrução e necessidade de reformulação do elenco, né? De forma, não dá para dizer tão significativa, mas de maneira pontual, né? Tá todo mundo tentando buscar essa solução. E esse Nottingham Forest, comandado esportivamente pelo Edu Gaspar, agora pode ser um fornecedor do Palmeiras. Eu acho que precisa fazer movimentos, né? Contratação, quando ela é assertiva, acertada, e quando há necessidade, nunca é demais, porque a gente sabe, o calendário é extenuante, enfim, quanto mais valências um time conseguir aumentar o leque do seu treinador, é sempre válido. Eu acho que o Palmeiras está buscando um caminho, um reforço que, se for olhar assim, tudo que é badalado por aqui, esse não era um cara que estava sempre nas primeiras listas de discussões, de quem vem, quem não vem para o Brasil e tal. Os clubes estão cada vez mais, entre aspas, criativos nisso aí, né? Então, se vier se agregar, acho que vale muito a pena bancar assim, e é um momento, como o PVC falou, tem que contratar, tá saindo gente, precisa vir gente de qualidade, até porque a Vitor Roque ainda tá devendo, enfim, essas situações todas no setor criativo do Palmeiras precisa de mais soluções para entregar um futebol mais vistoso, como eu tenho dito aqui nessa discussão com vocês. Pois é, tem isso ainda, né? Vitor Roque, a gente, quando falou do altos e baixos, não citou o Vitor Roque, mas o torcedor ainda espera ver o jogador deslanchar, né? Perdeu, mas poderia, o jogo mostrou que poderia a história ser diferente. Sim, poderia, tem vários aspectos que a gente pode abordar, vocês me interrompam quando quiserem, por favor, tá? O Mundial do Palmeiras não foi bom, não foi convincente, não foi de acordo com o que o Palmeiras investiu, nem de acordo com o treinador que se esperava um acerto dele nos jogos, né? O Palmeiras fez 4 jogos no Mundial e ele errou em 2, e ele admitiu isso. Principalmente no jogo contra o Inter Miami, que aquilo é um negócio ridículo, fora de qualquer contexto, aquilo que ele imaginou para o jogo. A gente pode olhar que ele vem mal há algum tempo, há 1 ano e meio, né? Os jogos... tá sempre nessa... Percebam, tá sempre nessa discussão, e ele fala bastante sobre isso, né? O que o adversário investiu... Isso é futebol, o lance que bateu na mão do Gustavo Gomes, a bola do Flaco que estava impedido. Só para interromper, eu eu postei nas minhas redes sociais, quando se fosse, ele está mal há 1 ano e meio. Sim. Eu não acho que ele está mal há 1 ano e meio. Cara, perdeu o campeonato, como não, se perde. Mas eu queria ouvir você. Não, veja, está mal em estratégias mal feitas. Tá bom. Os 2 jogos contra o Botafogo e o Flamengo fora foram estratégias mal feitas, que ele é o técnico, ele é o comandante, certo? Depois no jogo contra o Botafogo em casa, quando você precisava de um empate e não conseguiu. Aí você vem para o ano, perde para o Corinthians o estadual. Isso pesa para o torcedor, pesa, entendeu? Aí você vai jogar Bahia, Cruzeiro e Flamengo, perde. Jogos grandes em casa, certo? Foi isso que aconteceu. Uhum. Não tô reinventando a roda, eu estou trazendo fatos. E ele está num clube que dá a ele mais do que ele está entregando agora. Isso é claro para mim. 4 acho toneladas que essa é a balança, de... então.
4 toneladas de equipamento lá para os Estados Unidos, os reforços que ele pediu, né? Tudo que o Palmeiras investiu. Investiu no Vitor Roque, no Paulinho, a gente pode discutir a parte, o Paulinho, né? No Emiliano Martinez, no Facundo, no Mikael, no Bruno Fux. Todos esses nomes passaram pelo crivo dele, passaram pela indicação dele, da forma dele pensar o jogo dentro deste modelo que o Palmeiras tem, né? Trabalho longevo, se aposta na qualidade do trabalho, no elenco, para que o time possa desempenhar, né? E até aqui, nós estamos em julho, não desempenha. O Felipe Anderson, como bem lembrou, o Vessa não joga. O Vitor Roque é um ponto esquerda. Ele não recebe uma bola. Foi a melhor partida dele contra o Chelsea, foi substituído. Inacreditavelmente foi substituído na melhor partida. Se era para substituir, que fosse por questão física. Tem gente detonando o garoto, mas ele também não recebe nada. Fala assim, me lembra um gol que o Vitor Roque perdeu. Você não vai lembrar. Veja o gol que o Palmeiras... nenhum. Veja o gol que decidiu o clássico contra o São Paulo. Aquilo é o Vitor Roque. Ele tem que brigar pela bola, ele vai pelo lado esquerdo, ele domina, ele ganha, entra na área e faz o gol. Isso não significa que o que o Palmeiras pagou é um preço justo. Nós estamos vivendo um momento em que os preços estão lá em cima. Enfim, questão custo, benefício, preço, dificilmente vai ser contemplado com o Vitor Roque. Preço justo, o preço é uma coisa muito... Preço é o que a pessoa está disposta a pagar. É isso. Então, a gente tem que olhar para trás, para entrar no Campeonato Mundial de Clubes e entender que ele hoje, sexta-feira, novamente foi surpreendido pelo treinador adversário. Quando vocês colocarem os melhores momentos de novo, se possível, vocês vão perceber que o gol do Chelsea não é de graça. Ele entra pensando que o Chelsea faria o que todos nós pensávamos, né? Com saída com 3 zagueiros, 2 no meio, 5 atrás. Até fiz uma colinha aqui para não esquecer do que eu queria falar a respeito do jogo em si, do primeiro tempo. Vocês vão perceber que depois do gol, mais ou menos uns minutos depois, o Everton cai, não está sentindo nada. E o Mikael veio desesperado falar com ele, entendeu? Porque estava errada a marcação. Quando o adversário coloca o Andrei e faz saída com 3-1, você coloca um cara a mais atrás dos 2 volantes e fica uma loucura. O que fez o treinador do Chelsea? Bom, o lado esquerdo deles é novo. Tem um garoto e tem um zagueiro que está entrando agora. Concentrou toda a jogada do Chelsea com uma linha de 6 em cima, atrás do Rios e do Martinez. E ninguém sabia quem marcar. Então, quando o Martinez descola da marcação e vai marcar o zagueiro que está com a bola e que acha o passe para o Palmer, o Rios olha. E aí vocês vão reparar os 2 zagueiros do Palmeiras sem ter a quem marcar. O jogador argentino lá, como é o nome dele? O Enzo, e acaba tomando o gol. Então, demorou muito para perceber o jogo. O Palmeiras demorou. Aí faltou um pouco de experiência, talvez, para o Facundo, né? Não teria sido a minha escalação. A minha escalação teria Martinez e Aníbal, com o Rios mais solto. Foi o jogador mais lúcido do Palmeiras no campeonato, o Richard Rios. E aí você foi surpreendido. Beleza, tá bom. Você agradece a Deus e até uma defesa do Everton por não ter tomado o segundo gol. Ok, vai para o intervalo, aí ele age, ele ajusta a marcação. O que ele faz? Ele descola o Rios da linha de marcação para marcar o Andrei, certo? Fica no mano lá atrás, cada um marcando o seu. O Alan marcando pelo lado direito, o Giai marcando o Enzo e o Martinez vai marcar o Palmer, certo? Você ajusta a marcação e tem, em 15 minutos, 4 roubadas de bola e 1 gol. Certo? Foi o que aconteceu. As chances que o Palmeiras criou não foram chances trabalhadas desde lá de trás, com exceção de uma que o Martinez carregou e acabou entregando a bola para o adversário. Foi na imposição, né? Foi na imposição. Foi isso que Outro parênteses. Isso não é um mérito do Abel que está sendo... Bom, é um mérito do Abel, mas o jogo tem 90 minutos, né? Não dá para você ajustar o time em 10 minutos. O cara foi surpreendido, mexeu, pumba.
também. Porque às vezes você pode demorar muito, né? Então, se demorou Ele muito. deu sorte que ele foi deu 1 a 0. deu sorte. O Tite tomou Porque 2 na Copa quando acordou. O Inter Mas Miami ficou fez tarde. só 2, porque se faz 3, Isso, 4, também era mais difícil. Tá bom, como é que fica? Aí não Beleza. tem como. Ele tem que arrumar o time. Se a coisa não está andando ali, ele precisa arrumar o time naquele momento. Tá certo. Né? E não é que me falte capacidade. Não acredito que falta capacidade ao treinador. Acho que ele tem capacidade. Né? E depois que você faz isso, com 25 minutos, você volta a marcar lá atrás. E dá de novo ao Chelsea a chance de rondar a área do Palmeiras. Uma hora vai acontecer o que aconteceu. O Everton falhou grosseiramente, porque na hora do cruzamento, ele já está com a perna direita no chão. Reparem nesse detalhe. Quando você está com a perna direita meio que ajoelhado e um pé agachado e a perna direita ajoelhado, Ele definiu que ali... a bola ia ali. É ali. E ia mesmo, né? Mas aí teve aquele leve desvio e você fica sem reação e erra, né, a velocidade do jogo e toma o gol. E não tomou mais 2 porque ele mesmo fez 2 grandes defesas e só o Paulinho teve uma chance ali para fazer o gol. Então, posto isso, é importante dizer para o torcedor do Palmeiras que o Abel só não fica até 2027 se ele não quiser. Tá? Mesmo com as reclamações, e são reclamações justas. O torcedor do Palmeiras, ele tem direito de se manifestar e de reclamar de um treinador. Aí faço uma outra pergunta sobre isso. As reclamações são barulhentas ou são numerosas? Ou as duas coisas? Cara, eu posso dizer o meu extrato, tá? Eu contei. O jogo foi na sexta, né? De sexta até hoje de manhã foram quase 700 comentários no meu canal do YouTube e 95% deles falam de uma ou fora Abel, direto, ou não dá, não acredito mais nesse treinador. Eu tô te falando disso, né? Tô te falando do meu... número Enfim, a torcida do do meu eu também extrato. acho. É isso que eu ia falar, eu ia chegar nesse. Pô, 95% é contra. Querem quem? É surreal. Tô falando do E meu essa foi extrato. a minha discussão Sim, claro. na rede social. Então tá bom, então vai embora o Abel por causa disso, porque ele, não sei, tá mal? Não, vou reafirmar o que disse na minha live, nas minhas 2 lives. Não é para demitir treinador. Criticar o treinador, criticar a comissão técnica, não significa que você esteja pedindo cabeça de treinador ou querendo que ele seja mandado embora. Agora a gente tem que apontar. Veja, no jogo contra o Botafogo, o Palmeiras teve escanteios, em quase todos eles o John pegou na bola. No jogo contra o Chelsea, os escanteios foram todos na mão do goleiro. Quer dizer, a bola parada sumiu. Né? Então, alguns conceitos que esse time tinha não tem mais, não mostra mais. Existe uma forma de colocar o Palmeiras em campo que não dá, do meio para frente, um jeito que o Palmeiras seja confortável para jogar e ter chance de gol, fazer gols, criar oportunidades para que o Vitor Roque defina o jogo. Você tem jogadores que estão muito mal, muito abaixo. O Veiga está muito abaixo. Né? Talvez o segundo melhor jogador, o terceiro, fora o Gomes, né, que ficou suspenso, infelizmente. Para mim, os destaques do Mundial são Richard Rios, Gomes, Alan e o Paulinho. Ora, se você investe na contratação do jogador e existe um risco dele não estar 100% no período mais importante do ano, que seria a disputa do Campeonato Mundial, você não... Como é que você faz? Se o cara não pode jogar, é um risco. Você corre o risco na contratação. Né? Então, tem uma série de erros aí também de planejamento tardio, né? Para um clube abastado, com recurso, para contratar, para dar ao Abel tudo que ele pede. O Abel é tratado no Palmeiras com raríssimas exceções, não se fala não pro Abel. Entendeu? Putz, eu quero o Vessa. O Vessa não dá. Cristiano Ronaldo. Não dá. Então, assim, tudo que dentro do possível do clube, né, ele tem, cara. Tem tudo. O que tá claro para mim do Abel é o seguinte. Vou trazer uma matéria do GE aqui agora, falando sobre essa volta do Palmeiras após o Mundial de Clubes. Abre aspas, sem Estevão e Paulinho, com possível reforço,
como o Palmeiras volta ao Brasil após queda na Copa. Abel Ferreira terá problemas para resolver de forma imediata para dar sequência na temporada. A delegação do Palmeiras chegou no último sábado para dar sequência a uma temporada que tem muita coisa em jogo. Mas essa volta já será com alguns problemas para Abel Ferreira resolver. Além de Estevão, que já foi para o Chelsea e não joga mais pelo Verdão, Paulinho também não jogará ainda mais nessa temporada. Além disso, ainda não sabe quando terá a volta de Murilo. Numa fala de Abel Ferreira, entre aspas, ele falou: "Vamos trabalhar nossa equipe, não temos uma bola mágica na mão." Limitou-se a dizer Abel sobre os problemas que terá de agora em diante pela frente. O treinador já avisou a diretoria que precisará de reforços devido à saída de Estevão e à ausência de Paulinho. Por isso, o clube já tem conversas com Ramon Sousa, do Nottingham Forest da Inglaterra, e topa pagar cerca de 70 milhões de reais pelo jogador. Em contrapartida, ainda pode perder atletas nessa janela de transferências. Richard Rios é um nome que desperta interesse de clubes europeus, mas o clube não aceita abrir negociações por menos de 30 milhões de euros. O Palmeiras segue vivo em todas as competições no calendário nacional, na Copa do Brasil e na Libertadores, e está nas oitavas de final, enquanto ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o próximo duelo pelo Brasileirão ainda não tem data definida, mas a CBF deve detalhar nos próximos dias. Enfim, foram algumas informações aqui do GE, né? Vamos ver como o Palmeiras vai agir nesse mercado, se Ramon Sousa realmente vai chegar, se vai ter saída de Rios, se Vanderlan pode sair, pode ser negociado, pode contratar alguém para a lateral esquerda. Enfim, saberemos isso no decorrer dos próximos dias. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!